Boa noite. Eu me chamo Ricardo. Sou morador de Maranguape, que fica no Ceará. Tem 20 anos que sou pastor de uma igreja evangélica. E em todos esses anos já fui para vários lugares para pregar a palavra de Deus, seja em cidades grandes ou em cidades pequenas. Eu acredito muito em Deus e em todos os seus ensinamentos, mas também creio na existência do mal, pois eu mesmo vi uma criatura macabra, que era só ódio e pura maldade. Tudo aconteceu em 2004. Eu ainda estava no começo de minha carreira como pastor. Os meus superiores me mandaram ir pregar em um distrito próximo de Fortaleza, que agora não lembro bem o nome, mas que lá tinha uma comunidade com cerca de 300 pessoas. Lembro que cheguei lá na parte da noite e não vi ninguém nas ruas, somente as casas com as portas fechadas. Porém não estranhei, já que cidades do interior é assim mesmo. Todo mundo dorme bem cedo. Mas tudo começou a ficar estranho quando ouvi os relatos dos moradores. Bom, no outro dia pela manhã eu coloquei uma placa de frente a uma casa que era da igreja. Inclusive seria onde eu iria morar e zelar. E na placa estavam os horários em que os cultos iriam acontecer, que seriam na segunda, quarta e sexta, das 7 às 10 da noite. Até que um senhor que ia passando na rua parou em frente à casa e disse assim para mim: "Bom dia, pastor. Esses são os horários do culto?" Eu, já entusiasmado com a curiosidade do senhor, logo respondi que sim. E ele então me respondeu o seguinte: "Se fosse durante o dia eu ia, mas como é essa hora, eu não vou não." Logo perguntei o porquê, e ele então começou a falar: "Por essas bandas está aparecendo um lobisomem, e as pessoas têm muito medo dele, e não estão nem saindo mais de casa durante a noite. Se eu fosse o senhor, não ficava até essas horas com as portas abertas." Eu escutei o que o senhor falou, mas não acreditei, pois poderia ser alguém querendo me fazer medo, ou algo do tipo. Ele então se despediu e continuei limpando as cadeiras, e o local em que iria acontecer o culto, pois fazia tudo isso sozinho, já que não tinha nenhum ajudante. E durante aquele dia, umas 5 pessoas me alertaram da mesma coisa que o senhor falou, o lobisomem. E foi aí que comecei a querer saber mais sobre ele. E na noite daquele dia não ia ter culto, e resolvi conhecer um pouco o lugar e as pessoas que lá moravam. Quando deu por volta das 6 da tarde, eu saí, e tinham poucas pessoas ainda fora de casa, um deserto total. Mas mesmo assim distribuí alguns panfletos bíblicos e conversei com algumas pessoas. Depois disso fui para casa, e foi naquela primeira noite que vi aquela besta. Era por volta da meia-noite. Eu não estava conseguindo dormir, por conta dos mosquitos que tinham bastante. Já não aguentando mais, me levantei para ir no banheiro, e quando estava perto de sair de lá, escutei uma movimentação estranha no quintal da casa, e resolvi olhar pelo basculante do banheiro para ver o que era. Foi então que vi uma coisa de 4 cheirando o chão do quintal, e enquanto eu respirava, aquela coisa roncava muito alto. O ser tinha orelhas grandes e pernas que pareciam estar quebradas, uma coisa bem medonha, tão assustadora que lentamente comecei a sair dali, e enquanto ia para o quarto, ainda dava para se escutar o roncado da criatura no meu quintal. Orei para Deus para que ele tirasse aquilo dali, e depois tentei dormir novamente. Mas naquela noite, de vez em quando, me acordava assustado. Parecia que a qualquer momento ele ia invadir a casa e me atacar. Mas graças a Deus nada disso aconteceu. Pela manhã do outro dia resolvi mudar os horários do culto para mais cedo, pois os relatos dos moradores eram reais. Então mudei, e ficou sendo das 5 da tarde até as 8 da noite. E apesar do medo, continuei confiante na palavra do Senhor. E foi assim por uns 3 meses. Até que numa noite uma irmã da igreja veio até a minha casa e me pediu para ir orar em seu filho, que estava quebrando tudo dentro de casa. Me vesti e fui junto com ela e seu marido de carroça. Chegando lá, o rapaz estava bem alterado e quebrando todas as coisas, mas que depois de uma boa oração ele se acalmou. E isso já eram as 10 horas da noite.
O marido da mulher não queria me deixar com medo de dar de frente com o bicho, pois o caminho de volta estava deserto. Mas eu falei que ia sozinho mesmo, e esse foi o pior erro da minha vida. Me aprontei e fui andando por aquele caminho escuro sem nenhuma iluminação, e na estrada só ia eu. Até que vi bem ao longe, no alto de um morro, uma pessoa andando. Continuei caminhando e olhando na direção daquilo, até que notei que a coisa se jogou dali e começou a bolar pelo chão. E enquanto bolava, dava para se ouvir um urro que jamais vou esquecer, que era tão alto que chegava a incomodar, mesmo com a distância que estava daquilo. Eu, por medo, comecei a correr o mais rápido que pude, até que consegui chegar em minha casa. Quando cheguei, tranquei as portas e fiquei na sala orando por aquela aberração. Foi quando, em menos de 5 minutos, logo depois que fechei a porta, em frente à minha casa comecei a escutar um cansaço junto com um roncado. Com toda certeza aquilo tinha me seguido, e que por sorte eu já estava dentro de casa seguro. Aquilo ainda ficou um tempo ali, mas que logo foi embora, e só então que pude descansar, e nem consegui dormir direito aquela noite. Tive que conviver 4 anos com aquela aberração. Eram vários os relatos daquela coisa, sempre alguém que viu de longe, ou que escutou ele de perto. Por sorte aquilo não pegou ninguém. E eu fiquei por lá uns 4 anos, pois esse era o tempo que tive que ficar, até que fui mandado a outra cidade, e nunca mais tive notícias daquela região. Já comentei isso com outros pastores, e eles dizem não acreditar em um homem que vira bicho. Alguns até acreditam, mas acreditam que seja o cão do inferno, pois nesse mundo existe o bem, mas que infelizmente também temos que conviver com o mal.